que o Flash vai desaparecer no dia 10 de dezembro de 2019 e vai fazer um sacrifício para salvar o multiverso. A gente já sabe, eles estão mostrando todo o episódio, né? Aquela cena do Barry correndo, se desintegrando, essa cena que tá aqui na televisão, muito bonita, diga-se de passagem, mas também muito triste. Mas o que acontece depois disso? Será que é o vazio da não existência de Flash? As histórias nos quadrinhos e evidências já dentro da própria série dizem que não. Que depois dali vai acontecer alguma coisa com o Flash. Assim como na própria história da crise nas Infinitas Terras acontece. Esses fatos todos apontam para uma coisa acontecer com Barry. E ela não é a morte. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E essa grande questão está pairando as nossas cabeças, né? O que vai acontecer com o Flash depois que ele desaparecer? Porque depois de todos esses anos nessa indústria vital assistindo The Flash, e também pro pessoal que acompanha a história do Flash nos quadrinhos, você não acha que o que espera ele é simplesmente a morte, né? Ele vai pegar e vai morrer igual a pessoa lá, morreu, não existo mais, Não é isso. A gente viu lá a cena dele correndo ao redor do canhão de antimatéria e o corpo dele se desintegrando. Porém, a gente não sabe o que vai acontecer depois daquilo. Tanto é que no episódio 2 ele queria viajar para o dia 11 e ele não conseguiu. E quando ele projetou a mente dele para ver os futuros, eram só até aquele dia 10. Mas como eu falei no início, a gente tem algumas pistas do que vai acontecer. Na HQ Crise nas Infinitas Terras, quando o Barry Allen faz exatamente esse mesmo sacrifício e acontece exatamente essa mesma coisa com ele que a gente viu na série, ele vai correr em volta do canhão de antimatéria e com a velocidade dele vai destruir esse canhão, porém o corpo dele é desintegrado no processo. Nessa história da crise, alguns anos depois, a gente descobre na saga Crise Infinita que o Barry Allen na verdade foi para a força de aceleração. Ele aparece pro então Flash do momento, que é o neto dele, o Bart Allen. E aí depois da saga Crise Final, Barry Allen volta da força de aceleração, que como você bem sabe é uma força extradimensional, e volta a ser o Flash principal da DC. Ou seja, em nenhum momento o Barry esteve morto de fato, entendeu? Só não sabiam onde ele estava e nem sabiam o que tinha acontecido com ele. Então nessa história da HQ da Crise nas Infinitas Terras, quando ele fez esse sacrifício, ele na verdade foi para a força de aceleração. Coisa que nós já vimos acontecer na série com o corpo dele sendo desintegrado. Você lembra lá do episódio 20 da segunda temporada? Que eles foram recriar os poderes dele. Ele foi atingido por aquele raio, só que aí o corpo dele começou a se desfazer. E aí ele se transformou ali numa espécie de raio, numa nuvem de força de aceleração, e foi para a Speed Force. E aí ele voltou de lá com um corpo totalmente normal. Sendo que ali o corpo dele tinha se desintegrado, tinha explodido, né? Porque a gente viu o traje lá todo queimado e tudo mais. Então se nem na história dos quadrinhos original foi uma morte consolidada, uma morte de fato, por que nessa da série seria, sendo que a gente já sabe que a série vai continuar? Entendeu? Dentro da própria série, eles já mostraram que isso acontece. O corpo dele se desintegra e ele vai para a força de aceleração, que é a fonte dos poderes dele. E se a gente analisar bem essa cena, que o corpo dele se desintegra, tem um momento que você está vendo aqui na tela, que o corpo dele, na verdade, se desfaz e o que sobra é um raio que continua indo em direção a alguma coisa. Então esse pode ser o momento que ele vá para a força de aceleração, entendeu? E aí lá vai ter todo um dilema, tá ligado? Tipo, a força de aceleração vai falar: Barry, você cumpriu o seu destino, o seu papel. Agora você pode finalmente descansar. Você chegou na linha de chegada. Não vai ser mais aquela coisa que ele passou na terceira temporada de ter que viver o inferno pessoal. Porque na história do Flash tem isso também. Quando os velocistas morrem, eles não vão pro céu, ou seja, eles vão pra força de aceleração, onde podem finalmente descansar. Então na série pode ser retratado isso também. A gente viu lá na segunda temporada, até nesse mesmo episódio que ele se desintegrou e foi pra lá, que a força de aceleração disse pra ele que ele ganhou esses poderes porque ele é o Flash, entendeu? Tinha todo um motivo que na época ele não compreendia, mas agora ele sabe que ele se transformou no Flash pra poder salvar o multiverso. Então esse é o objetivo principal da vida dele. E ele cumprindo isso, ele pode finalmente descansar. Não vai ter mais perdas, não vai ter mais nada. E antes da gente continuar, se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para você receber todos os próximos com notícias, teorias, informações. Essa semana tem um vídeo para sair aqui com várias notícias da crise. Então, se você ainda não é um Heromaníaco, se inscreve aqui no canal para não perder e ativa o sininho para você receber as notificações. E agora vamos continuar. Quem sabe, se não for a força de aceleração, se ele for para um outro lugar, pode ser o mesmo lugar para qual o Oliver vai depois de morrer também, né? Porque a gente viu lá no futuro que o Monitor levou a Felicity para encontrar o Oliver. Então, mesmo morrendo, para algum lugar ele foi. Quem sabe seja esse mesmo lugar. Mas o Barry vai escolher voltar, entendeu? O que eu tô querendo dizer aqui
é que não vai terminar de fato a história dele quando o corpo dele se desintegrar, tá entendendo? Porque não faz sentido isso com toda a história da DC e tudo que aconteceu na série. Então eu tô criando teorias aqui com vocês. Ele pode ir pra Força de Aceleração, pode ir pro céu das pessoas do Arrowverse. Enfim, eu acredito que seria mais legal se ele fosse pra Força de Aceleração e aí lá ele encontrasse a mãe dele de novo. A mãe dele fala, Barry, você pode descansar? Vamos ficar aqui? Você cumpriu o seu papel? Ele fala, não, eu quero voltar. E ele deu um jeito de voltar pra dimensão, pra voltar pra Iris, né? Ele fala, nossa, eu tô sempre correndo por você, Iris, eu voltei. Imagina que lindo, que maravilhoso. E além dessa, tem uma outra teoria também que ganhou bastante força, que é, nesse momento que ele se transformou num raio, que você percebeu aqui, ele se transformou, na verdade, no raio que atingiu ele na primeira temporada e que transformou ele no Flash. Pode ver que é um raio amarelo, muito parecido. Pode acontecer? Pode, realmente pode acontecer. Mas aí, como que ele voltaria depois disso? Se o Barry de agora se transformou no raio que atingiu aquele outro Barry, logo a série inteira a gente teve dois Barrys. O Barry que deu o poder pro Barry e o Barry que ganhou os poderes do Barry. Nesse caso, como que ele voltaria depois pra continuar a série? Já que, tipo, ele viveu um loop ali, entendeu? Ele pegou... foi atingido por um raio, veio tudo, se transformou no raio que atingiu ele mesmo. E aí é tudo um grande ciclo que já aconteceu. Então não tem nada fora desse ciclo pra ele, né? Então não sei se essa teoria pode realmente acontecer. Mas comenta aqui embaixo, cara. Esse é o momento. Eu, como fã da cronologia do Flash, eu acredito que ir pra Força de Aceleração faria mais sentido e seria mais legal. Ou se é uma outra dimensão, tem gente falando que ele pode viajar pro futuro também, porque quando ele tá correndo ali, ele vê vários momentos do tempo, pelo menos no quadrinho, né? Ele viaja pro começo da história, aí pro final também ele vê o Wally. Aí tem muita coisa, pode acontecer isso também. Eu só sei de uma coisa, ali não é o final, entendeu? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, a sua teoria. Compartilha com seus amigos que gostam de The Flash, virem conversar com a gente sobre isso também. Joga lá no grupo, você vai ver, cara, vai explodir a cabeça de todo mundo. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.